Então, tá beleza. Estamos gravando agora para a nossa terceira aula, isso, né? Acho que é a nossa terceira aula. E hoje nós vamos falar sobre os resíduos sólidos de maneira mais específica, tá? Nós vimos na aula passada um pouco da Política Nacional do Meio Ambiente, um pouco da Política Nacional de Resíduos Sólidos, falamos alguns conceitos relacionados a essas duas políticas que são importantes no Brasil, em termos ambientais. Aí hoje nós vamos falar sobre resíduos sólidos no contexto empresarial. É claro que a gente não vai focar só no contexto empresarial, as discussões podem aí saírem desse contexto. Mas o nosso ponto inicial, né, o nosso ponto de partida é a partir deste contexto, tá? Eu deixei agora disponível para vocês, eu acabei de colocar, não faz muito, no Moodle, eu deixei para vocês, deixa eu apresentar minha tela que fica mais fácil, que eu mostro para vocês e vocês também já olham o que nós temos ali, tá? Então, olha só, eu deixei aqui no Moodle já para vocês, para a nossa aula de hoje, o que nós vamos ver. Deixei a norma NBR 10.004 disponível para vocês. Essa NBR é uma norma de classificação de resíduos, então ela está disponível ali para vocês acessarem ela. E também deixei um exercício para vocês fazerem em casa, não precisa postar, não tem prazo para entrega, apenas para vocês entenderem a diferença entre lixão e aterro sanitário, tá? Então, ali tem um exercício em Word para vocês colocarem as características, né? Diferenciar as características do lixão e do aterro. As características em termos de controle de entrada, características visuais, características, digamos, de infraestrutura, enfim. Vai ter uma série de perguntinhas ali que vocês vão ter que colocar nos quadradinhos a diferença de lixão e aterro, né? Colocar as características de cada um deles. Tranquilo? Então, já está disponível para vocês ali. E eu quero iniciar recordando algumas coisas da Política Nacional de Resíduos Sólidos que nós vimos na aula passada. Nós comentamos lá na aula passada sobre logística reversa, conversamos sobre responsabilidade compartilhada, tá? Falamos alguns pontos sobre a Política Nacional do Meio Ambiente relacionado aos resíduos sólidos, tá? E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz para nós a chamada classificação dos resíduos. E ele vai classificar os resíduos em grau, na verdade, grau não, né? Em periculosidade, ou seja, se é perigoso ou não perigoso, e também conforme a sua fonte de geração, tá? Ele vai, então, dizer que, se dependendo do tipo de geração que esse resíduo tem, ele pode ser um resíduo domiciliar, ele pode ser um resíduo industrial, de varrição, pode ser um resíduo hospitalar e assim por diante. Se ele trazer para o lado da questão de periculosidade, ele vai dizer que é um resíduo perigoso ou não perigoso. Mas por que eu estou comentando isso? Simplesmente por quê? Porque é muito importante o que nós chamamos de identificação do resíduo. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? A primeira etapa, tá, que nós devemos observar sempre quando nós falamos de resíduo, é a primeira coisa, identificar esse tipo de resíduo. E nós temos a norma NBR 10.004, de 2004, que vai classificar o resíduo em não perigoso e perigoso, tá? Assim como a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele apenas dá essa classificação, perigoso, não perigoso. E a norma NBR 10.004, ela explica como eu vou chegar nessa classificação. Quando que um resíduo é considerado perigoso e quando que ele é considerado não perigoso. Tranquilo? Aí, se vocês observarem a NBR 10.004, vocês vão ver que tem 5 características que dão ao resíduo, melhor, 5 características, né? Que dão ao resíduo a característica de periculosidade, tá? Quem quiser, pode abrir aí a norma NBR 10.004, tá? Para poder acompanhar. Eu vou mostrar ela aqui para a gente ver essas 5 características, tá? Então, se vocês observarem, vocês têm aqui, ó, a NBR, então, a BNT 10.004. Se vocês observarem adiante, vamos passar, vamos chegar até uma parte que é um fluxograma. Olha só, um fluxograma. Como é que eu vou identificar se esse resíduo é perigoso ou se esse resíduo é não perigoso? Então, a primeira coisa é, nós temos um resíduo. Nós temos lá
um resíduo, só que a gente pode saber de onde ele vem, ou a gente pode não saber de onde ele vem. Então, aqui nós temos, ó, o resíduo tem alguma origem conhecida? Então, vamos supor, o resíduo foi gerado através de um processo de uma indústria química, através de um processo de uma indústria metalúrgica, através de um processo de uma indústria de alimentos, e assim por diante, tá? Então, se eu sei a origem deste resíduo, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se esse resíduo consta nos anexos A ou B desta norma. E lá no anexo A ou B vai ter uma série de resíduos já listados que vai, então, nos dizer a característica daquele resíduo. Se ele é um resíduo tóxico, se ele é um resíduo inflamável, se ele é um resíduo corrosivo, e o que é, qual é o elemento que dá a este resíduo tal característica. Tranquilo? E aí nós vamos ver, se lá no anexo A ou B tivermos o resíduo listado, significa, então, que automaticamente esse resíduo é considerado um resíduo perigoso. E aqui é importante, volto aqui com vocês. Para dizer, e aí vocês vão ver sempre, né, a partir de agora, quando vocês estiverem ou trabalhando ou realizando seus estágios, vocês vão ver que não vão mais agora comentar, por exemplo, aquilo lá é um resíduo perigoso, aquilo lá é um resíduo não perigoso. Muitas vezes é falado o seguinte, aquele lá é um resíduo classe 1. Já ouviram falar nisso? Quem é que já ouviu falar, por favor? Se acuse aí. Sim, a Kathleen diz que sim. Ou vai ouvir falar um resíduo classe 2. Mais alguém ali da Kathleen já ouviu falar nessa nomenclatura? Sim, da Letícia? Pergunto para vocês, vocês ouviram falar isso nas disciplinas do curso, ou vocês ouviram falar isso no dia a dia de vocês, no trabalho, estágio, etc.? Montem para mim aí. Eu ouvi nos dois. Nos dois? Eu fiz um curso técnico, a gente tinha tanto aquelas lixeiras assim, normais de descarte e o classe 1 e o classe 2 também. Perfeito. Perfeito. Perfeito, Kathleen. Mais alguém tinha contato fora do curso? Mais alguém do pessoal que respondeu aí? No técnico, Oi? a Sora Musa, ela deu uma introduzida nisso aí. Show, beleza. Geralmente, no técnico em Química e no técnico em Informática, se eu não me engano, é a professora Cristiane Musa, né, que leciona essas cadeiras de educação ambiental, né, de controle de resíduos e tudo mais. Então, galera, olha só. Quando agora vocês ouvirem falar em classe 1, a gente está falando dos resíduos considerados perigosos. Isso significa que eles já foram identificados e com base nas suas características, com base nos seus elementos, né, na sua composição, nós temos aquele resíduo a sua característica de perigoso. Quando vocês ouvirem falar, então, quando vocês ouvirem falar em resíduos não perigosos ou resíduos classe 2, significa que aquela característica ou aquela composição do resíduo não confere a ele uma característica de periculosidade. E aí o seu gerenciamento ele é mais tranquilo, digamos assim. Tá? Por que deve ser, então, identificado como classe 1 ou classe 2? Porque é isso que vai determinar a forma de gerenciar o resíduo. Então, se ele é um resíduo classe 1, ele tem que ser tomado um pouco mais de cuidado, porque ele tem, por exemplo, um potencial danoso maior, tanto para a população, né, ou para a pessoa que está mexendo no resíduo, gerenciando o resíduo, ou para o meio ambiente, digamos ali, os solos, recursos hídricos, enfim, os outros animais, tá? Então, sempre essa identificação entre resíduo classe 1 e resíduo classe 2 é extremamente importante. Principalmente quando nós estamos falando aqui em indústrias, em empresas que obrigatoriamente têm que fazer um gerenciamento, um controle maior, mais aprofundado desses resíduos, tranquilo? Então, a partir de agora, nós não vamos mais falar, esse aqui é um resíduo reciclável, esse aqui é um resíduo assim, assado, a gente pode até falar, mas a gente vai acabar focando mais em resíduo classe 1 e resíduo classe 2. Então, se familiarizem com esta nomenclatura, tranquilo? Vamos voltar lá para a norma, para a gente ver mais um pouquinho, tá?
Então, galera, olha só, essa norma é muito importante, tá? Porque é ela que vai fazer com que não só as empresas, mas qualquer pessoa que queira, por exemplo, não sofrer influência de determinado resíduo, vocês devem lembrar do caso Césio 187, uma coisa assim, né? Foi na aula de vocês que nós comentamos do Césio? Foi na aula de vocês que nós comentamos do Césio? Sim, né? A Cristiane está ali confirmando, ó. Vocês lembram disso, né? Então, olha só, se naquele momento tivesse sido identificado que aquele é um material perigoso devido às suas características, etc, etc, ou tivesse escrito ali classe 1, mas claro que a população também tem que saber que classe 1 é resíduo perigoso, né? Se ali tivesse sido identificado, uma grande quantidade de pessoas poderiam, então, Césio 137, obrigado, Solange, não é 187, o professor está bem doido, bem louco. Então, este elemento, se ele tivesse sido identificado ali naquele momento, muitas mortes ou alguns efeitos, né, sobre a população que teve contato com aquele material, pudesse ter sido evitado. Tá? Então, olha como a identificação do resíduo é extremamente importante. Da mesma forma, se nós estivermos no campus, se nós estivermos na nossa casa ou em qualquer outro lugar, a segregação desse resíduo com base na sua identificação, isso vai fazer com que a gente não tenha, por exemplo, a contaminação de outros resíduos que possuem um potencial de reciclagem, um potencial de novo processamento, de reuso, etc. Então, essa identificação é essencial para o restante do gerenciamento. Tranquilo? Vamos de novo lá para a norma. Eu vou e volto nessa norma, né? Bem louco, tá, professor? Olha só. Se ele, então, consta nos anexos A ou B, ele já é considerado um resíduo perigoso. Mas se eu não encontrar este resíduo no anexo A ou B, eu vou ter que, então, verificar o seguinte: este resíduo possui alguma dessas 5 características? Que 5 características são essas? Inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade. Se ele tiver alguma identificação na sua embalagem, no seu rótulo, que diga que tem alguma dessas características, eu já dou a ele uma característica de perigoso. Tranquilo? Eu posso, às vezes, não saber a sua origem. Eu posso não saber, muitas vezes, de onde saiu aquele resíduo encontrado, né? Mas, se tiver no rótulo dele, na embalagem, a identificação que ele é inflamável, corrosivo, reativo, tóxico ou patogênico, eu consigo, então, dizer, este resíduo aqui é um resíduo perigoso. É melhor eu não tocar antes, então, de saber quais são as consequências daquele resíduo, seja no humano ou seja no resto do meio ambiente. Solo, água, animais, etc. Tranquilo? Agora, se eu conseguir identificar que ele não possui essas características, eu então passo a dizer que ele é um resíduo não perigoso, certo? E aí, a partir disso, eu posso subdividir o resíduo não perigoso, que é o classe 2, em classe 2A ou classe 2B. Classe 2B inerte, classe 2A não inerte. Quando a gente fala em resíduo inerte ou resíduo não inerte, galera, olha só o exemplo do prof. Pensem o seguinte, pelo menos na minha época se fazia bullying, né? Mas não é identificado como bullying, hoje já é identificado o bullying, né? Mas a gente falava, aquele cara é um inerte, né? O cara tem outras características que a gente dava para alguém que a gente não gostava, né? Aquele cara é um inerte. Isso significa dizer que ele não tem influência nenhuma. Ou seja, ele, ou sem ele, não tem influência nenhuma. Ele não vai, por exemplo, modificar absolutamente nada. Agora, se eu disser que é um resíduo, por exemplo, uma pessoa, né, não inerte, significa o seguinte, aquela pessoa tem influência em algo. Então, quando a gente fala inerte, ó, inerte, eu fico parado, eu não tenho influência. Inerte, eu estou parado, não tenho influência nenhuma. Quando a gente falar em resíduo, significa o seguinte, que aquele resíduo em contato com a água, ou meio líquido, certo? Ele não transfere as suas características, a sua composição para o meio líquido, certo? Então, resíduo inerte é quando as suas características não são transportadas, passadas para o meio líquido quando em contato com este.
Tranquilo? Quando eu falo em resíduo não inerte, significa que ele tem uma influência quando entra em contato com o meio líquido, certo? Ele vai transferir as suas características para o meio líquido, tá? Então, isso a gente precisa também entender. Ele vai continuar sendo um resíduo não perigoso, mas ele vai dizer o seguinte, se ele for um resíduo não perigoso, se ele tiver influência no meio líquido, se ele tiver influência, transferir, ele é um resíduo não inerte. Se ele não transferir as suas características, ele é um resíduo inerte. Tá bom? Então, isso também vai ficar claro. Agora, vocês podem se perguntar, professor, mas se no rótulo não dizer nada, não tiver escrito nem inflamável, nem corrosivo, nem tóxico, nem nada, certo? Como é que eu já vou de cara dizer que é um resíduo não perigoso? Não vou de cara dizer que é um resíduo perigoso, não perigoso. O que é muito importante aqui, quando eu encontro um material e eu não consigo identificar se aquele resíduo é um resíduo perigoso ou não perigoso, a primeira coisa é não tocar, não pegar, não gerenciar sem saber o que é antes, certo? Ou utilizar uma luva, né, levar para o laboratório analisar quando isso for possível, tá? Então, sempre tentar ao máximo identificar aquele resíduo para que ele não cause nenhum tipo de problema. Agora, para a gente saber se ele tem a característica de inflamável, corrosivo, reativo, etc., tem o seguinte, olha só. Ao longo da norma, ele vai explicar para nós quando que eu vou considerar aquele resíduo um resíduo inflamável. Aí ele te dá aqui, ó, no 4.2.1.1, ele vai te dizer tudo que vai dar àquele resíduo uma característica de inflamável. Quando eu falo em corrosivo, a mesma coisa. Olha aqui, ó, corrosivo. Tudo que dará àquele resíduo a característica de corrosivo. Reativo da mesma forma, tóxico da mesma forma, o tóxico é um pouquinho maior, patogênico da mesma forma, e quando ele for não perigoso, não inerte, ele também vai dizer. E quando ele for inerte, ele também vai te dizer quando que eu considero. Tranquilo? Então, essa norma, galera, essa norma que vocês acabaram de ver, ela é extremamente importante para que a gente possa identificar o resíduo e gerenciá-lo de maneira adequada para não causar qualquer tipo de problema, seja à saúde humana ou ao meio ambiente por completo. Tranquilo? Então, esse é o nosso primeiro ponto da aula de hoje. Até aqui, galera, tudo certo? Ficou claro para vocês a importância dessa norma NBR? A galera diz que sim. Sim? Beleza, galera, olha só. Então, essa aqui é a nossa primeira parte. Professor, mas tá tudo bem, o que tem a ver isso aí com o contexto empresarial? Simplesmente por quê? Eu vou agora mostrar para vocês como que eu pego uma licença ambiental. Uma licença, ou seja, uma autorização de funcionamento em termos ambientais de uma empresa, de uma organização, tá? Então, eu vou novamente mostrar minha tela para vocês, para mostrar como eu acho essa licença. Então, eu vou lá, vou acessar o site da FEPAM, então, vou procurar no Google ali, FEPAM, tá? Vamos ver se a minha internet está boa, né? Aqui tem FEPAM, fepam.rs.gov.br. A minha internet está um pouco lenta hoje, mas eu espero que dê tudo certo. Olha só, tá lenta, lenta, lenta. Ó, vai entrar, ó. Entrou. FEPAM. Eu vou, então, em licenciamento, consultas genéricas, e aí eu vou procurar, aqui eu já tenho várias, ó, que eu já procurei, já em outras aulas, vou procurar aqui a da AgroSul, tá, galera? Vou procurar a da AgroSul e vou botar a de São Sebastião do Caí, tá? Então, vamos lá em São Sebastião do Caí. Acho que não. Aqui, ó, São Sebastião do Caí. Coloquei, então, AgroSul, São Sebastião do Caí, e aí, então, eu vou colocar em prosseguir, tá? Tem outros modos de encontrar, tá bom, galera? Ó, e aí, aqui, então, eu tenho várias, olha só. Tenho aqui uma licença de operação,
Tenho aqui uma outra licença de operação. Essa aqui está vigente. Então, nós vamos nessa aqui. Ó. Agrosul Agrovícola. Vamos ver, tomara que ele abra. Aí eu vou encontrar essa licença. E dentro da licença, vai dizer que a organização, a empresa, deve, ó, aqui a licença, ó, em vigor, autorização geral, licença de instalação, deixa eu procurar de operação aqui. Aqui, ó, licença de operação. Vamos abrir esse documento aqui, que é a licença deles. Vocês vão ver, deixa eu aumentar aqui. Vocês vão ver que, ó, aqui a licença vai te dizer várias informações, mas eu vou direto ao que nos interessa, tá, galera? Ó, quanto à preservação, quanto ao abastecimento de água, efluentes líquidos, que nós vamos ver a partir da nossa próxima aula. Emissões atmosféricas, que nós vamos ver mais adiante. E aqui, quanto aos resíduos sólidos. Resíduos sólidos. O que eu quero dizer para vocês é isso aqui, ó. A partir do 6.1. Deverão ser segregados, identificados, classificados e acondicionados os resíduos gerados para armazenamento provisória na área do empreendimento. E aí ele fala algumas normas que devem ser observadas para a questão do acondicionamento, conforme o tipo de resíduo, até que então se destine esse resíduo para um local adequado. Então vejam que é obrigatório uma empresa, uma indústria, uma organização que necessite de uma licença de operação de um órgão ambiental, é obrigatório a realização dessa identificação, classificação e, é claro, que o acondicionamento adequado. Além disso, deve ser preenchido e enviado ao órgão ambiental do Estado, nesse caso, a cada 3 meses, uma, para aqui, ó, planilha de geração de resíduos sólidos. Está aqui, ó. Planilha de geração de resíduos sólidos. Galera, essa planilha tem um monte de informações que podem ser iniciadas através da NBR 2004. Então, ali a gente tem que colocar qual é o resíduo, qual é o tipo de resíduo, a sua classificação, se é classe 1, classe 2, como que ele vai ser acondicionado, para onde ele vai ser destinado, ou seja, é todo o gerenciamento daquele resíduo é colocado nessa planilha trimestral e enviado ao órgão ambiental, certo? Isso serve para que a gente possa identificar os resíduos, para que a gente possa evitar danos ao meio ambiente, seja eles, por exemplo, os danos aos próprios colaboradores da empresa, à vizinhança, ao solo, aos recursos hídricos, enfim, há uma série de situações. Então, é importante que se preencha esse documento. É claro que dentro desse documento a gente tem a parte de classificação de resíduos que nós acabamos de ver, tá? Então, vejam aqui que é obrigatório para uma empresa saber dessas questões de classe 1, de classe 2, como segregar, onde eu vou acondicionar, de que forma eu vou acondicionar para evitar danos, evitar derramamento, vazamento, etc, etc, etc. Então, há uma série de cuidados a serem tomados pela organização. Então, se vocês pegarem, por exemplo, aqui no Centro da Feliz, pegarem a própria Agrosul no Centro da Feliz, a Ramada no Centro da Feliz, se forem para São Sebastião do Caí, nós temos a Odrich, nós temos a Agrosul, então todas essas empresas têm uma série de critérios a serem atendidos com relação aos resíduos sólidos, que vão necessitar, muitas vezes, disso que nós estamos vendo aqui, da NBR 2004, da classificação, né, de saber quando é classe 1, quando é classe 2. É claro que, dentro da própria organização, é fácil identificar, né, quando eu tenho um resíduo perigoso, quando eu tenho um resíduo não perigoso. Aí se torna mais fácil porque eu sei de onde é que saiu, eu sei qual foi o processo que deu origem àquele resíduo. Mas se vocês imaginem se eu estou em um lugar onde eu não sei de onde saiu esse resíduo, né? Vamos pensar num prédio abandonado, como foi o caso do 137, lá em Goiânia, né? Goiás, uma coisa assim. Então, imaginem essas situações. Sempre é importante a gente fazer essa identificação. Tá, galera? Esse é um primeiro ponto, tá? Entendido até aqui? Galera, vão me chamando, tá? Vão me perguntando, por favor. Querem contribuir com alguma coisa? Ah, professor, eu passei por uma situação assim, assim, assado.
tragam isso para que a gente possa debater, para que a gente possa conversar sobre isso. Senão vai ficar um monólogo. Eu falo e vocês escutam. Eu gosto de conversar. Na aula a gente conversa mais, né? Mas se vocês puderem conversar comigo, vai ser ótimo. Tá, galera? Então, dito isso, eu queria fazer um parêntese aqui, quando a gente fala agora nesse período de pandemia. Então, vejam, a gente agora está vendo como que funciona em um período normal, né? Então, nós temos ali a geração dos resíduos, nós temos a segregação dos resíduos, cada empresa vai fazer o seu gerenciamento, né? Vai identificar os seus pontos fracos, fortes, seus riscos ambientais, etc., e vai fazer todo esse gerenciamento de maneira adequada, tá? Agora, quando nós temos um período atípico, completamente atípico, que muitas vezes nenhuma não, né? Mas muitas empresas acabaram ainda não passando por essa situação, como é o período de pandemia, aí a situação muda, né? As coisas mudam, a forma de gerenciar muda completamente. Então, vocês imaginem, agora nós estamos em um período em que, dentro dessas indústrias, dentro dessas organizações, estão sendo gerados resíduos que podem ter um potencial perigoso, só que nós acabamos ainda não sabendo. Por um acaso, todas as indústrias, num período normal, geram máscaras descartáveis como resíduos sólidos? Me respondam. Ou até mesmo luvas descartáveis. Geram, num período normal, todas as indústrias? Todas as organizações? Até mesmo alguns locais de escritório, por exemplo. Não, né? A Cristiane respondeu ali, não. Agora, vocês imaginem, a Catherine também respondeu que não. Agora, vocês imaginem que a partir do momento que é decretado pandemia, que é decretado a obrigatoriedade do uso de máscaras, em alguns lugares o uso de luvas descartáveis, etc., a partir de agora nós temos um novo resíduo sendo gerado, e é um resíduo que pode, eu estou dizendo que pode ter um potencial perigoso, um potencial danoso. Porque vocês imaginem, a gente agora, por exemplo, eu não sei se eu estou com Covid, não tenho sintoma nenhum, né? Não tenho falta de ar, não tenho febre, não tenho outros sintomas que podem me dizer que eu tenho Covid. Mas vamos supor que eu vou trabalhar, estou no campus, por exemplo, estou usando máscara descartável. Eu não sei se eu estou contaminado, se eu não estou contaminado. Então, se eu estiver contaminado, a minha contaminação está passando para a máscara. E eu vou ter que descartar esta máscara. Então, vocês imaginem que vai ter que ter, então, agora um gerenciamento específico para alguns resíduos que podem estar contaminados. Só que nós não sabemos. Então, vocês imaginem o seguinte, eu estou assintomático, a princípio não estou com Covid, eu pego a minha máscara e descarto, por exemplo, no lugar dos recicláveis, junto com papel, com plástico, que pode ser reciclado. Chega lá, na central de triagem para reciclagem, e aí no meio do plástico, do papel, você encontra uma máscara. Galera, olha só. Cara, tudo aquilo que estava em contato com aquela máscara, por mais que a máscara não estivesse contaminada, tu nunca sabe, né? Não está visível ali, está contaminado, não está visível. E aí, você acaba, então, contaminando, e eu vou botar aspas aqui porque não se sabe, contaminando o restante dos resíduos e inviabilizando, por exemplo, uma potencial reciclagem. E isso é um problema grande a partir de então para as organizações, para as indústrias. Vocês imaginem, refeitórios tiveram que mudar a sua forma de agir, locais, por exemplo, como vestiários tiveram também que ser mudados algumas formas de agir. Né? Então, resíduos novos foram sendo gerados, e isso acabou sendo um problema, inclusive, para hospitais, tá, galera? Não só para uma organização, uma indústria, etc., mas os hospitais, clínicas, postos de saúde também tiveram que se adaptar, por mais que eles já gerassem os resíduos perigosos. Porque vocês imaginem agora, muito mais potencial perigoso. Agora, tu tá gerando um resíduo que tu não sabe se pode contaminar, se não pode contaminar, e tu vai ter que fazer um gerenciamento como se aquilo lá estivesse contaminado. E aí tu vai gastar mais, porque tu vai ter que destinar para uma empresa especializada para descontaminação, para descarte ambientalmente adequado, e aí é que começam a gerar diversos problemas. Custo mais alto, gerenciamento tem que ser muito mais fiscalizado e mais específico,
Então, há aqui, a partir de então, um problema para as grandes indústrias, né, as empresas que necessitam fazer o gerenciamento, para os escritórios também, quando nós estamos trabalhando, se eu tiver que descartar uma luva ou não, onde é que eu vou descartar? Vai ser no lixo onde eu descarto os papéis do escritório? Não pode ser, vai ter que ser em outro. Senão eu corro risco de contaminar. E aí? Galera, é um grande problema. Feito este parêntese, se vocês quiserem, eu gravei uma aula aberta com uma galerinha muito legal, falando sobre os resíduos independentemente do período de pandemia. E eu falo um pouco sobre esses resíduos na pandemia e falo também sobre outras formas de gerenciamento e questão de resíduos, tá? Lá no canal do Prof tem um vídeo relacionado a isso, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada, fiquem à vontade. Então, dito isso, o que eu quero focar com vocês agora, tá? Quando nós fazemos essa segregação, nós vamos passar por várias etapas de gerenciamento dos resíduos. Então, a primeira a gente já viu, né? Identificar, classificar o resíduo. Tá? Então, vou botar aqui. A primeira a gente viu. Identificação / classificação. Vou botar, tá? Fica até mais fácil. Identificação / classificação. A partir de agora, nós vamos começar a gerenciar esse resíduo. Gerenciar. Tá? Depois da identificação e da classificação, nós temos, então, a segregação do resíduo. Segregação, que nada mais é do que a separação dele, tá? Então, segregar significa o resíduo, por exemplo, que tem um potencial de reciclagem, como papel, plástico, papelão, etc., vai ficar num ponto específico. O resíduo orgânico em outro lugar específico. O resíduo considerado perigoso em outro lugar específico. Então, aqui eu começo a separar os resíduos dentro da nossa organização. Isso é que eu chamo de segregação. E além, é claro, de segregar isso, eu vou, então, acondicionar internamente de maneira adequada. Tá? Como vocês podem observar, vamos trazer ali para o campus, né? Vocês, obviamente, já usaram o laboratório de química e vocês devem saber que ali nós temos os resíduos pérfuro-cortantes, por exemplo, vão ficar em uma caixa de papelão. Os resíduos que são, por exemplo, recicláveis, podem ficar num balde, num tonelzinho, que não tem perigo de rasgar, etc., né? Se a gente pegar, por exemplo, o resíduo orgânico, vai ter um saco lá específico para resíduos orgânicos. Se você observar, geralmente está na porta da sala, né? Do lado de fora, coloca-se ali o resíduo orgânico, etc. Então, há uma segregação desses resíduos dentro do campus. E isso, eu não usei o laboratório de Kathleen. Pois então, Kathleen, olha só. Dentro do laboratório, quando tu for usar, e certamente tu vai usar, vocês vão ver que vão ter pontos, né, para descarte para cada tipo de resíduo. Então, vocês vão identificar, né, o resíduo, vocês vão saber. Se é, por exemplo, uma seringa, se é uma agulha, né, se é um vidro quebrado, né, então vamos supor que vocês usaram lá uma vidraria de laboratório, acabou quebrando, é nessa caixa de papelão onde vai ser descartado esse resíduo pérfuro cortante. Então, pérfuro significa que ele perfura, que ele fura, e cortante que ele corta. Então, dentro dessa embalagem de papelão, vai ser colocado os vidros, vai ser colocado as agulhas, as seringas, etc. Se tem um bisturi que é usado, vai ser colocado também dentro dessa caixa de papelão. Em alguns lugares, quando às vezes a gente tem uma grande quantidade de vidros, né, quebrados, geralmente é colocado num tonel de plástico, né, que aí não corre risco de vazar, né, de cortar a embalagem do acondicionamento. Então, tudo vai depender do tipo de resíduo. Se eu gero resíduos orgânicos, e aí eu vou dizer, por exemplo, restos de alimentos, por exemplo, a erva do chimarrão, né, principalmente nós aqui no sul, tomamos muito chimarrão. Onde é que eu vou colocar isso? Vai ter uma embalagem, vai ter um lugar específico para a gente colocar esse nosso resíduo orgânico. Se for um resíduo perigoso, vamos pensar o seguinte, fiz uma titulação, lembra que eu comentei na aula passada da classificação, dizendo que, do conceito de resíduos sólidos, dizendo que os líquidos que não podem ser descartados no esgotamento sanitário comum, ou seja, na pia, os líquidos que não podem ser descartados na pia, que possuem umas características perigosas, que
portanto, não podem ser descartados dessa forma, são considerados resíduos sólidos. Lembra que eu comentei na aula passada? Se não lembra, dá uma olhada. Demorou um monte, né, para ficar pronta aquela gravação, mas está lá disponível, então dá uma olhada na gravação. Então, esse líquido da titulação, se, por exemplo, se ele tiver algum tipo de metal naquela titulação, se tiver algum elemento que dá a este líquido uma característica perigosa e não pode ser descartado na pia, bom, ele vai ter, então, que ser colocado em um vidro específico para posteriormente descarte. Então, esse é considerado um resíduo perigoso, um resíduo de laboratório, e deve ser descartado em uma embalagem específica, que é a nossa forma de acondicionamento, nesse caso é um vidro âmbar, né? Depois ele é colocado no armário, quando tivermos uma grande quantidade, uma quantidade suficiente, chama-se uma empresa terceirizada, especializada no recolhimento, no tratamento e na disposição final desse tipo de resíduo, e aí, então, se destina a essa empresa. Tá? Então, é claro que, naquele momento, nós sabemos de que forma está sendo gerado aquele resíduo, qual foi o processo que deu origem àquele resíduo, e a gente consegue segregá-lo, certo? Então, nós estamos falando aqui num sistema, teoricamente, ideal, onde a gente consegue identificar todas essas etapas. E aí, então, eu estou acondicionando esse resíduo internamente. Tranquilo? Após esse acondicionamento interno, eu vou ter que, então, transportá-lo para um acondicionamento externo, por exemplo, um container, uma zona de transbordo, por exemplo, né, às vezes tem um pavilhão que é colocado os resíduos sólidos até a retirada por uma empresa especializada ou por o recolhimento da prefeitura e assim por diante. Então, a gente tem um acondicionamento interno, que é aquele primeiro acondicionamento. Nós temos um transporte, que pode ser um transporte interno ou já o transporte direto, né, para o descarte final, o destino final. Ou nós podemos ali transportar ele para um acondicionamento externo. E neste acondicionamento externo, nós podemos, então, identificar que ele deve ser adequado para aquele resíduo. Então, ele vai ter que ter toda a estrutura para não termos vazamento, para que o chorume, por exemplo, de decomposição daquele resíduo não escorra e não cause danos ambientais, contaminação do solo, etc. Então, nós vamos precisar, naquele momento, termos um lugar adequado para o acondicionamento externo, até que, então, que se tenha o transporte, né, o recolhimento externo. Então, nós temos ali acondicionamento interno, nós podemos ter um transporte interno, e esse transporte interno também tem que ser tomado cuidado. Como é que vai ser transportado? Vai ser transportado através de carrinhos? Através de tonéis? Através da mão mesmo, né? O recolhimento, a pessoa mesmo que vai transportar, carregando aquele tonel, aquele saco, etc. Como é que vai ser o transporte? O acondicionamento externo, que pode ser os containers, como a gente pode ver aqui no recolhimento municipal, nós temos os containers nas partes externas, onde nós levamos o nosso lixo até o container para que possa ser feito o recolhimento. Então, esse acondicionamento interno pode ser considerado esses containerzinhos, pode ser considerado uma zona de transbordo, vou botar aqui, uma zona de transbordo, chamado, né? Pode ser considerado um pavilhão, dependendo da quantidade de resíduos que é gerado. Então, tudo isso faz parte das nossas etapas de gerenciamento. Depois, então, nós temos o transporte e destino final. Isso faz parte do nosso chamado plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Se vocês já trabalharam em alguma empresa, já fizeram estágio ou já participaram de alguma atividade dentro do próprio campus que trata do gerenciamento de resíduos sólidos, vocês já devem ter ouvido falar nisso, né, do PGRS, ou seja, do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, tá? Esse plano de gerenciamento, então, tem essas etapas. Vamos voltar a elas. Identificação e classificação, a segregação ou a separação do resíduo, para que um não contamine o outro, o acondicionamento interno, o acondicionamento deve ser adequado conforme o tipo de resíduo, depois nós temos transporte interno, depois nós temos o acondicionamento externo, ou, se muitas vezes eu não tiver o acondicionamento externo, eu posso partir do acondicionamento interno
para o transporte de destino final, mas se eu não tiver, então, eu vou para o acondicionamento externo, e do acondicionamento externo, que é essa zona de transbordo, então, eu tenho o transporte de destino final. E esse destino final deve ser um destino ambientalmente adequado. E aqui, mais um parênteses ou asterisco, se vocês quiserem, tá? Esse destino final é chamado de destino ambientalmente adequado. Destino ambientalmente adequado. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse destino deve ser um destino autorizado pelo órgão ambiental. Não basta uma empresa levar o resíduo e a gente não saber para onde vai. Esse destino é de responsabilidade do gerador. Vejam, a responsabilidade pelo resíduo é do gerador. Professora, então, se eu sou o transportador do resíduo e eu descartar em qualquer lugar, o responsável vai ser o gerador e não eu. Aí nós temos uma outra situação. Mas o gerador é responsável por contratar uma pessoa licenciada, uma pessoa, eu digo, pessoa jurídica, né, um terceirizado, alguma coisa assim, pode ser, tá? Para recolher o resíduo e para, então, destinar a um tratamento adequado ou a um destino ambientalmente adequado, que, nesse caso, é um aterro sanitário ou um aterro industrial, ou ainda um centro de triagem de resíduos, certo? Mas a responsabilidade de promover esse gerenciamento adequado e autorizado pelo órgão ambiental é do gerador. Em caso de acontecer algum dano ambiental devido a um descarte inadequado daquele resíduo, que pode ser pelo transportador, sem o conhecimento do gerador, não importa. Lembra que nós conversamos da responsabilidade compartilhada, galera? Aqui entra o negócio. Responsabilidade compartilhada. Todos esses entes desta cadeia de gerenciamento de resíduos são responsáveis pelo resíduo sólido gerado e descartado. Então, o gerador entra como responsável se aquele resíduo for descartado inadequadamente, por mais que não tenha sido ele que realizou o descarte. Eu contratei alguém, esse alguém descartou inadequadamente. Bom, eu gerei o resíduo, não gerei? Então, eu também vou ser responsabilizado. O cara que transportou e descartou inadequadamente também vai ser responsabilizado, certo? Então, há aqui uma cadeia de responsabilização. Então, isso também é muito importante. Uma organização, então, quando ela gerar um determinado resíduo, ela tem que fazer toda essa identificação, segregação, gerenciamento, e o destino final tem que ser com uma empresa especializada e autorizada. Sim, tem que ser. Tranquilo? Ficou claro o que é esse plano de gerenciamento de resíduos? Eu, às vezes vou rápido, galera. Então, vocês têm que me dizer. O professor repete, volta, ficou rápido, não entendi nada, ficou confuso. Então, é muito importante a gente identificar tudo isso, a gente saber as influências disso tudo. Agora, vamos ao ponto final do gerenciamento de resíduos, que é o exercício de vocês, e aí a gente finaliza a nossa aula. Olha só, lixão versus resíduos, e lixão versus aterro. E é isso que eu quero focar com vocês agora no final. Galera, é muito importante que vocês tenham um senso crítico para isso. Por quê? Porque a mídia fala de uma maneira que todos aqueles que estão escutando, lendo, ou, enfim, eu fazendo o quê com aquela notícia, consigam entender o recado que está sendo passado, certo? E, às vezes, eles falam em lixão querendo falar de aterro e falam em aterro querendo falar de lixão. Tá? A primeira coisa, o primeiro aspecto que é notado dessa diferença é um aspecto visual. Tá? O lixão, galera, sabe aquela montanha de lixo exposta, onde nós temos catadores ali recolhendo, né, o lixo que pode ser reciclável, recolhendo alimentos para poder comer, etc. Quando nós vemos essa situação, urubu, cachorro, enfim, tudo aquilo no meio daquele lixo,
nós não temos ali um aterro. Por mais que a ideia inicial seja um aterro sanitário, aquilo não é um aterro, aquilo é um lixão. Porque existe uma diferença básica entre lixão e aterro. O lixão é aquele resíduo exposto a céu aberto, e o aterro é uma obra de engenharia. O aterro, nós temos o lixo compactado, nós temos camadas de lixo compactado, terra, grama, né, ou mais lixo, enfim. No final, nós temos, então, quando se esgota o aterro, né, nós temos, então, uma camada, por exemplo, de grama. Então, nós vemos, às vezes, aquelas várias camadas, é fácil de identificar, né, parece uma escada. E lá, no final, nós temos uma grama em cima. Aquilo lá é um aterro quando ele está, então, já saturado, fechado, já não pode mais receber resíduos. O lixão a gente identifica, né? Aquele monte de resíduo entulhado um em cima do outro, a céu aberto, com gente catando, com cachorro, com urubu, etc, etc. Tá? Então, isso é visível. E, às vezes, a mídia trata aquele lixão como se fosse um aterro. Ainda fala, aqui no aterro tal, né? Se vocês já devem ter visto, se não viram, já devem ter visto, já devem ter escutado, num documentário chamado Aterro de Gramacho. Na verdade, o documentário o nome não é esse, mas fala sobre o Aterro de Gramacho, no Rio de Janeiro. Foi um aterro, bota aspas aí, né, que foi fechado justamente para poder, então, atender a Política Nacional dos Resíduos Sólidos da questão da extinção dos lixões. O aterro de Gramacho, na verdade, era um lixão. O lixão de Gramacho, e não aterro. Só que sempre foi falado em aterro de Gramacho. Então, todo mundo fala em aterro vendo aquele monte de massa de lixo. Mas não é. Existe uma grande diferença. E esse é o exercício de vocês, tá? Então, lembrem sempre, lixão é lixo a céu aberto, não há uma obra de engenharia, não há uma captação do chorume e seu tratamento, não há uma impermeabilização correta do solo para que o chorume, né, da decomposição do resíduo, não infiltre no solo. O aterro já é diferente. O aterro nós temos várias camadas antes da colocação do resíduo compactado. Então nós temos colocando, então, argila para a questão de não infiltrar o solo, né? Quanto mais arenoso o solo, mais infiltra. Então, nós temos uma colocação de argila, nós temos colocação de uma manta, né, para não fazer com que aquele chorume percole, né, e entre no solo. Nós temos a captação do chorume, nós temos a captação do gás metano da decomposição dos resíduos, nós temos a compactação do resíduo, nós temos as camadas de terra, resíduo, e ao final nós temos uma outra camada com o solo, certo? Então, nós temos muitas características que vão diferenciar o lixão do aterro. Então, aqui vem o senso crítico de vocês. Ao escutarem, ao lerem, ao verem uma imagem e lerem a notícia de que ali é um aterro ou um lixão, entendam, essa informação pode estar incorreta, tá? E essa é a tarefa de vocês para a aula. Fechou? Com relação ao nosso conteúdo, galera, eu encerro por aqui. Agora eu fico à disposição de vocês para dúvidas, contribuições, querem comentar alguma coisa? E queria dizer que na próxima aula nós vamos iniciar o nosso conteúdo sobre efluentes líquidos, tá? A gente sabe que a questão dos resíduos tem muito mais coisas para dizer, formas de tratamento, mas não cabe na nossa aula. Se vocês quiserem material complementar, vocês me peçam, aí eu mando para vocês, não tem problema nenhum, tá? Geralmente a gente faz exercícios e classifica os resíduos, aí eu dou para vocês um resíduo com uma determinada característica química, às vezes com uma análise química laboratorial, etc., e aí eu peço para vocês identificarem, né, se aquele resíduo é perigoso ou não perigoso. Isso a gente faz, né, quando a gente tem mais tempo e tal. Mas, infelizmente, não vai ser possível. Mas isso que a gente tratou hoje já dá para a gente ter uma boa ideia da nossa relação em termos de profissionais, né, quando nós vamos trabalhar no nosso dia a dia com relação à parte de resíduos sólidos. Ficou claro? Fechou? Fechamos? Deixa eu encerrar aqui a nossa gravação.